do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui quem os fala, é claro, é o irmão Mier Luiz, dando início a mais um programa Hora da EBD. E para começar, quero convidá-los a, junto comigo, fazermos essa breve oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, suplico nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para que o Senhor tome a primazia de tudo, do que será dito, de tudo, Senhor, que será ministrado, de tudo, Senhor, para a Tua glória resplandecer em nossas vidas, ó Pai. Suplico, Senhor, meu Deus, que o Senhor me dê, através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, palavras de sabedoria, para que eu possa compartilhar as Sagradas Escrituras. Senhor, meu Pai, que esse projeto, esse propósito de levar a Tua palavra através do ensinamento, possa fazer a diferença na vida dos amados irmãos. Abençoa aqueles que vão participar, Senhor. Ministra sobre eles a Tua vontade, o Teu desejo, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos e amados irmãos, eu quero, antes de tudo, cumprimentar com a paz do Senhor ao nosso pastor presidente Nathaniel Oliveira de Souza e também ao meu pastor congregacional, pastor Gilberto Oliveira, pastor da subsede que fica localizada na rua Barão de Cotegipe, número 23, centro da cidade de Serrinha. Temos os nossos cultos para a glória do Senhor. Culto doutrina, segunda-feira, pastor Gilberto ministrando a palavra de Deus. Temos cultos quarta-feira também, a partir das 19 horas. Culto sexta-feira e culto aos domingos. Domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, que começa a partir das 8h45 para estarmos reunindo, para estarmos orando, e as aulas começam às 9 horas em ponto, para a glória de Deus, já externando um convite para os amados irmãos que estejam na escola bíblica dominical, porque a nossa primeira escola teológica é a escola bíblica dominical. E também aos domingos, a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado. Quero já de pronto cumprimentar com a paz do Senhor ao diácono Júnior Estrela, cantor e diácono Júnior Estrela. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus continue te usando poderosamente para a glória do Senhor. Bem, amados irmãos, estamos diante de uma lição ou de um trimestre muito excelente que fala acerca da mordomia. A mordomia nos tempos, nos bens e no talento. Toda ela vai falar sobre mordomia. Aqui diz assim: sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Repetindo, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Amém? Amados, estamos agora para falar sobre a lição de número 4, que será apresentada dia 28 de julho de 2019, com o tema A Mordomia da Família. O nosso querido irmão Júnior nos cumprimenta também com a paz do Senhor e que Deus continue abençoando nossas vidas. Obrigado, nosso querido irmão Júnior. Também Alberto Oliveira. Deus abençoe, irmão Alberto, a paz do Senhor. Deus continua iluminando a sua vida, a sua família. Eu quero também aproveitar
de cumprimentar com a paz do Senhor ao pastor presidente José Henrique, é o pastor presidente lá da cidade de Sátiros Dias. Tive o prazer de estar ministrando ali no culto dos adolescentes. Nosso querido diácono Marley também teve o prazer e o privilégio de estar ministrando as Sagradas Escrituras naquele local, e foi Deus que a abençoou. Amém? Agradeço ao meu concunhado Máximo Alves e toda a família Alves, minha cunhada Mara, seus filhos Misael e Ana Késia. Deus abençoe, e não esquecendo também da minha sogra. Eu quero cumprimentar aqui o nosso querido pastor Rudival Barreto, que sempre está conosco. Deus abençoe o pastor Rudival, lá da cidade de Irará, Bahia. Aproveito também para cumprimentar ao pastor lá de Biritinga, o nosso querido pastor Aldenor Meireles. Que Deus abençoe esse grande amigo e Deus continue usando ele poderosamente ali em seu ministério, juntamente com a sua esposa e filhos. Amém? Vamos continuar, porque aqui assim é coisa boa. Estaremos falando a primeira parte, ou o primeiro tópico dessa lição, que fala a família no plano de Deus, e nas demais as subsequentes. Amém? Vamos lá, lição de número 4, com o tema a mordomia da família. Amém? A mordomia da família. Texto áureo. O texto áureo está contido no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, que diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe os irmãos lá da cidade de Sátiros Dias, aqui lembrado pelo nosso querido irmão Alberto Oliveira. Já falei da pessoa do nosso querido pastor José Henrique, pastor lá de Sátiros Dias, Bahia, e o pastor Rudival lá de Irará. Amados, nessa palavra, nesse texto, a qual ora li de Josué, capítulo 24, versículo 15, expressa cabalmente a decisão do sacerdote da casa, da cabeça da casa, do administrador da casa, em expressando o seu desejo, em expressar esse seu desejo de não somente servir a Deus, mas que toda a sua casa servisse ao Senhor. Nós vemos que ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No processo da salvação por Deus concedida, está o assunto da escolha individual, ou seja, o posicionamento individual da pessoa, do indivíduo, do ser humano, em escolher servir a Deus ou não servir a Deus, de obedecer a Deus ou não obedecer a Deus, ou seguir os seus mandamentos ou desobedecer os seus mandamentos. E expressamente o versículo diz que ele decide, juntamente com a sua família, a servir ao Deus fiel, ao Deus verdadeiro, ao verdadeiro Deus. Depende de cada um decidir a quem servir continuamente, como no caso de Josué e dos israelitas,
permanecer em Deus e não em ato isolado no tempo e ocorrido uma única vez. Quando meditamos nas Sagradas Escrituras, no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 16 até o versículo 18, as Sagradas Escrituras dizem o seguinte: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, aonde quer que vos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, a ti ouviremos. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Nesses versículos percebemos a declaração de todo o povo acerca da obediência ao sucessor de Moisés. Nesse momento expressa uma transferência, ou melhor dizendo, uma mudança de sacerdócio. Quando Moisés já morto e Josué passa a ser ali o sucessor de Moisés, ou seja, o líder que guiaria ou continuaria a guiar o povo de Deus em direção à terra prometida. Percebam que nesses versículos o povo enfatiza dizendo que vai obedecer assim como obedecia ao líder anterior chamado Moisés, e que expressava essa verdade com inteireza de coração para com Josué, e dizendo a ele: olha, que tão somente o Senhor Deus, o Deus de Moisés, o Deus que falava face a face com Moisés, for contigo, nós seremos contigo também. E ainda mais, eles expressam sobre as penalidades de não servirem, não obedecerem aos mandamentos dados por Moisés. A sentença seria a morte, e também uma palavra motivatória da parte desses servos de Josué, que dizendo a ele: olha, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, e tem bom ânimo. Esse é o papel do homem e da mulher de Deus que tem o seu Senhor, o seu pastor, aquele que está sendo usado por Deus para liderar você. Temos que apoiá-lo, motivá-lo a se esforçar e ter bom ânimo, porque sabemos que a caminhada do homem de Deus é árdua, é dura, mas aqui nós percebemos o apoio daqueles que o servia. Também no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19 e 20, diz: os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra ti, que tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus enfatiza dizendo: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus e andando ouvindo a sua voz, te achando a Ele, pois Ele e a tua vida a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, lhe haverias de dar. As promessas de Deus são imutáveis.
imutáveis, elas permanecem para sempre. Precisamos, vez por outra, reafirmar a nossa decisão feita ao Senhor. Lealdade, a verdade, a obediência, a sinceridade e a renúncia ao pecado. É isso que muitas vezes fica esquecido do lado. Não basta somente liderar, não basta somente ter uma posição, não basta somente ser reconhecido por alguém, mas é necessário que venhamos reafirmar, vez por outra, as nossas decisões, permanecermos na fé, na obediência e, acima de tudo, abandonarmos e nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, chamado pecado. Todos os prazeres a eles associados, ou seja, todo pecado que lhe traz prazer, às vezes é interpretado como algo normal, mas o pecado gerando prazer e gerando distanciamento, Deus vai gerar sobre a sua vida a morte não somente espiritual, mas também a morte física. É um alerta. Deixa de servir e amar ao Senhor, resultará depois em julgamento e destruição. Julgamento e destruição. A verdade prática diz o seguinte: a família é a primeira instituição criada por Deus. Por isso, é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. A nossa leitura diária é aquela leitura que fazemos de segunda a sábado, para melhor compreensão daquilo que será ensinado na sala de aula. Não espere para abrir a sua revista da Escola Bíblica Dominical somente na sala de aula, mas tire um tempinho do seu tempo e leia a lição semanalmente para que você possa adquirir mais conhecimento das Sagradas Escrituras. É claro que lendo a revista e usando a Bíblia para ler as referências a qual estão nelas contidas. Vamos ler a leitura de segunda-feira, que está no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que diz a sacra e santa palavra de Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que ele esteja como diante dele. Far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja como diante dele. Amados, aqui diz: Deus não aprova a solidão, ou seja, Deus, quando criou o homem, ele criou um homem sociável, um indivíduo para viver com outro indivíduo, ou seja, um homem e uma mulher formando aí um casal e depois gerassem família, ou seja, produzissem frutos do seu ventre. Deus o fez para viver em família. Aqui diz: a mulher foi criada para ser amável companheira do homem e sua ajudadora. Daí ela ser partícipe da responsabilidade de Adão com ele, coopera no plano de Deus.
para a vida dele e da família. Lá no livro de Éfeso, capítulo 5, versículo 22, diz: Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos, ou melhor, ao vosso marido, como ao Senhor. Lendo também o salmista, no Salmo de número 33, versículo 20, diz: A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Salmo de número 70, versículo 5. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenha. Salmo de número 115, versículo 9 diz: Confia, ó Israel, no Senhor, e Ele é o teu auxílio e teu escudo. Onde o termo auxílio refere-se a Deus, tem o mesmo sentido que ajudadora, ou seja, o papel da esposa é auxiliar, é ajudar, é fazer com que o propósito de Deus se cumpra no meio da família, juntamente com o esposo. Essa lição, toda ela expressa as verdades bíblicas. E é através dessas verdades que possamos vencer as adversidades que nos sobrevêm. Essas adversidades, quando vêm, precisamos ajudar a vencer. E a esposa é a nossa auxiliadora, aquela que assiste diante de nós. Perdão pelas interferências, mas vamos continuar para a glória de Deus. Amém? A leitura de terça-feira está contida em 1 Coríntios, a qual Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1 e 2, que diz: a sacra e santa palavra de Deus. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. A Bíblia é enfática em dizer, e percebemos algo aqui contido sobre a monogamia, ou seja, casar-se com uma única esposa, casar-se com um único marido, únicos entre si, tornando uma só carne, como diz as Sagradas Escrituras: osso do meu osso e carne da minha carne. Deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e uniciar a sua mulher, e tornarão uma só carne,
para a glória de Deus. Amados, todo esse capítulo é a resposta de Paulo às perguntas feitas pela igreja de Coríntios a respeito da vida conjugal. Suas instruções devem ser lidas à luz do versículo 26, que diz: tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade. Um período da grande aflição e perseguição estava para vir sobre os cristãos de então, e nessa situação a vida conjugal seria difícil. Note-se que não tocar em mulher significa aqui não casar-se. Vamos ler o versículo 26 do capítulo 7 para que possamos compreender o que o comentarista está expressando. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim, ou seja, não casar-se por causa das grandes aflições que o povo iria sofrer na igreja de Coríntios. Bem, essa é a leitura diária que fazemos nesse primeiro tópico, porque dividimos em partes. Então, na próxima estaremos lendo as demais. Amém? Vamos para a leitura bíblica em classe. Lemos a Bíblia diária. Agora, a leitura bíblica em classe, que está no livro de Josué, no capítulo de número 24, a qual já lemos, versículo 14 até o versículo 15, e depois Éfesos 5, do versículo 22 ao versículo 25 e o versículo 28. Vamos lá, versículo 14 diz assim: agora, pois, teme ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade, e deita fora os deuses a qual serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e sirva ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, serve ao Senhor. Escolhe hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, como foi dito no início. A leitura de Éfeso, capítulo 5. Éfeso, capítulo 5. Venha comigo. Éfeso, capítulo 5, versículo 22 ao 25 e depois o versículo 28. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa esposa ou vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo
se entregou por ela. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher com o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Amém? Essa é a leitura bíblica em classe, é aquela leitura que faremos juntamente com os demais irmãos na sala de aula. Vamos lá. Objetivos que temos para essa lição. Objetivo geral: conscientizar aos alunos que a família é a primeira instituição e que, portanto, devemos zelá-la amorosamente. Objetivos específicos: destacar a família no plano de Deus. Explicar a mordomia da família. Radiografar a família cristã sob ataque. Repetindo, primeiro, destacar a família no plano de Deus. Segundo, explicar a mordomia da família. Terceiro, radiografar a família cristã sob ataque. Amém? Vamos lá. Hoje estaremos falando a introdução e esse primeiro tópico que fala da família no plano de Deus. A introdução diz o seguinte: na presente lição, veremos que a família é a base de nossa vivência. Nela, nascemos, criamos-nos dela, dependemos por toda a vida. Veremos que todo esse processo é o plano de Deus revelado desde Gênesis. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel quem dela não cuida. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 8. Pior que infiel, pior que o infiel, quem dela não cuida. Olha só o versículo 8 na sua íntegra. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso é uma advertência acerca da família cristã. Assim, o propósito desta lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam o alvo de sua bênção. Nós vamos entender lendo Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Vem comigo para você entender esta verdade bíblica. O versículo 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos Deus expressando esta verdade ao pai na fé, nosso pai na fé, Abraão. Ainda era conhecido como Abrão quando Deus fala com ele, dá a ele esta promessa, e ele passou a representar a bênção sobre todas as famílias, a qual defende, exerce e vivencia a mesma fé, abençoando
a sua vida. Aqui diz: e te serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a segunda profecia das Escrituras sobre a vinda de Jesus Cristo a este mundo. O texto fala de uma bênção espiritual que viria através dos descendentes de Abraão. Paulo declara que esta bênção se refere ao Evangelho de Cristo, oferecido a todas as nações. Paulo, escrevendo à igreja de Gálatas, no capítulo 3, versículo 8, 14 e 16, diz: ora, toda a Escritura tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de um só: a tua posteridade, que é Cristo, ou seja, da descendência dele viria Cristo. Amém? A promessa de Deus a Abraão revela que desde os primórdios da raça humana, o propósito do Evangelho era abençoar todas as nações com salvação. Deus está agora realizando o seu propósito através de Jesus e seu povo fiel que compartilha da sua vontade de salvar os perdidos, enviando pregadores para proclamar o Evangelho a todas as famílias da terra. Este versículo serve de fundamento motivador da obra missionária no mundo inteiro. Então devemos exercer o nosso ministério, seja pregando, ou seja orando, ou seja contribuindo. Ponto central desta lição: a família é a primeira instituição criada por Deus. Vamos ao primeiro tópico de hoje, para a glória de Deus: a família no plano de Deus. Primeiro subtópico: a instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. Fique bem claro isso. Você não se forma família antes de casar. Primeiro você casa, une-se o homem e a mulher, casal, casaram-se e logo a família. O Senhor Jesus confia essa instituição original e legal perante a lei dos homens e perante Deus. Conforme a lei de Deus, não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Vamos ler junto comigo Mateus capítulo 19. Mateus 19, versículo 4 e 5. Ele, porém, respondeu e disse: não tendes lido
que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne, se tornaram uma só carne. Também no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo de número 24, olha só o que diz: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, um só pensamento, uma só ligação para a glorificação do nome de Deus. Desde o princípio, Deus estabeleceu o casamento e a família que dele surge como o primeiro e a mais importante instituição humana na terra. A prescrição divina para o casamento é um só homem e uma só mulher, os quais tornam-se uma só carne, isto é, unindo-se em corpo e alma. Corpo e alma. Este ensino divino exclui o adultério, a poligamia, a homossexualidade, a fornicação e o divórcio quando antibíblico. Preste bem atenção nesta verdade. Quando o divórcio é antibíblico, porque há o divórcio permitido biblicamente. Vamos ler junto comigo Marcos capítulo 10, versículos 7 ao 9. Por isso deixará a mulher a seu pai e a sua mãe, Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu ou ajuntou, não separe o homem. Mas aí o próprio Cristo escreve no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 9, dizendo: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, ou seja, divorciar-se de sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, aquela mulher que praticou atos contra o seu marido, que não honrou o seu marido, ou aquele homem que não honrou a sua mulher, é o único que a Bíblia se refere como bíblico, divórcio bíblico. Não vão querer se divorciar por qualquer motivo, porque isso não vem de Deus. Amém? Vamos continuar para a glória de Deus. Aqui está de maneira clara a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. Quem estabeleceu essa instituição? Deus, unindo homem e mulher. Casamento é entre homem e mulher. Família é o que gera desse casamento entre uma mulher e o homem. É impossível gerar de outra forma. Então tem um objetivo de se criar a família, gerando, se tornando família. A origem da família, o livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. E Deus o abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo
1, versículo 28. Versículo 28. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus criou o casamento e a família com o objetivo. O homem e a mulher receberam o encargo de serem frutíferos e de dominarem sobre a terra e o reino animal. Foram criados para construírem lares para a família. Esse propósito de Deus declara na criação. Inicia que ele voltou-se para a família que o serve. E a criação de filhos, algo máximo prioridade no mundo. Precisava aumentar o número de seres humanos na terra. Deus esperava deles que lhe dedicassem todas as coisas da terra e que as administrassem de modo a glorificar a Deus e cumprir o propósito divino. O fruto da terra passou a depender deles quando pecaram, trouxeram ruína, fracasso, sofrimento, dor à criação de Deus. A obra exclusiva de Jesus Cristo é restaurar a terra à sua posição e função perfeita na sua vinda no fim desta era. Há muitos que não acreditam nessa verdade. Éfeso capítulo 5, versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros em temor a Deus, respeitando, honrando, para que isso glorifique a Deus. Tito 2, 4 e 5, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos e serem moderadas, castas, de boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. No salmista, escrevendo no Salmo de número 8, versículo 6 e o versículo 7 diz, também o versículo 8, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes dos mares e todos os que passam pelas veredas dos mares. Hebreus capítulo 2, 7 a 9. O escritor aos Hebreus disse: tudo que fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória, de honra, o coroaste, e o que constituíste sobre as obras de tuas mãos, todas elas lhe sujeitei debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeita. Mas agora, ainda que não vemos que todas as coisas sejam sujeitas, versículo 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse da morte por todos. Ou seja, a justiça de Deus precisava que um inocente morresse, e esse inocente se chama Jesus.